Fox 3Q Podcast. Hoje vamos de tucanos dos duelos. Chega ao ar mais um episódio de Fox 3Q Podcast, um programa que tem patrocínio master da Saab do Brasil, que é a fornecedora dos caças de próxima geração da Força Aérea Brasileira, o F-39 Gripen. E falando do Gripen, vamos ao Mass Briefing de hoje. Attention, roll call. Desde o dia 19 de dezembro de 2022, uma nova era começou na base aérea de Anápolis. Isso porque os primeiros caças F-39 Gripen do primeiro grupo de defesa aérea entraram em operação. E essa não é apenas a chegada de um novo vetor, de um novo caça de defesa aérea para a Força Aérea Brasileira, mas sim a introdução de um sistema de armas que, vinculado com todos os sensores de guerra eletrônica, todo o radar de bordo, todos os aviônicos avançados do Gripen, toda a tecnologia embarcada e os mísseis e outros armamentos que foram adquiridos com o Gripen, vão trazer para a manutenção, a continuação da manutenção da soberania do espaço aéreo brasileiro. Além de ser o início de uma renovação da frota de caças da Força Aérea Brasileira, o Gripen ele traz tecnologias inéditas hoje no âmbito da FAB, como um radar de varredura eletrônica ativa, um sistema de busca de alvos por infravermelho, o IRST, os sistemas avançados de guerra eletrônica, a capacidade de voo supersônico sem utilizar o regime de pós-combustão, dando maior autonomia para o caça. O Gripen é da categoria 9G, é um caça extremamente manobrável e ele também tem a capacidade de projeto de pousar e decolar de pistas curtas de rodovias totalmente armado. Ele normalmente apresenta uma alta disponibilidade na linha de voo, necessita de poucos técnicos para fazer o seu remuniciamento, o seu reabastecimento e prepará-lo para uma nova missão. Em termos de capacidade para carga externa, entre mísseis, bombas e sensores, o Gripen possui 10 pontos externos sob as asas e fuselagem. Esse programa do Gripen para o Brasil beneficiou muito mais do que a Força Aérea Brasileira. A base industrial de defesa foi muito impactada com o programa de transferência de tecnologia que foi adquirido com a aeronave. A Embraer, a El Sistemas, a ACAER e a ATEC fazem parte desse programa com o desenvolvimento de novas tecnologias, de novos sistemas, na parte de engenharia, na parte de conceitos e produção também do caça e, lógico, apoio logístico pós-venda durante toda a sua operação na Força Aérea Brasileira. Além disso, a própria Saab possui aqui no Brasil a fábrica de aeroestruturas que vai fazer a fuselagem dianteira, fuselagem traseira, cone de cauda, caixão das asas e freio aerodinâmico, e também a Saab Sensores e Serviços do Brasil, que fica responsável por uma série de sensores de guerra eletrônica do Gripen e do próprio radar da aeronave. Assim, o Brasil não vai precisar mandar para fora esses sistemas que são complexos e sensíveis para serem reparados, ganhando em agilidade e também em custo. Essa parceria binacional entre o Brasil e a Suécia, além de beneficiar o presente das indústrias brasileiras, vai impactar muito no futuro. A gente vai ver muito isso daqui a algumas décadas, como o programa do Gripen transformou e permitiu que as indústrias dessem um passo à frente em novas capacitações, tecnologias, e que isso a gente sabe que vai reverberar muito positivamente em novos projetos no futuro. A Força Aérea Brasileira, parabéns por esse marco, por esse momento histórico, e ao primeiro GDA à la chasse. Attention, roll call. Se você ainda não conhece o nosso website, acesse www.f3kpodcast.com.br. Lá você vai conhecer o nosso blog, poder ouvir os episódios passados, deixar a sua mensagem, ou uma mensagem de voz nos próprios episódios, ou mandar uma mensagem via WhatsApp. A gente está esperando a sua história, o seu contato, a sua sugestão. Lembrando que, além do próprio site, você pode escutar o nosso podcast pelo Spotify, pelo Apple Podcasts ou pelo Google Podcasts. A partir de 1983, a Força Aérea Brasileira começou a receber os primeiros exemplares de uma compra que abrangeu 133 aeronaves Embraer T-27 Tucano. O Tucano ele chegou para substituir os antigos Cessna T-37 na instrução avançada dos cadetes no 4º ano na Academia da Força Aérea. Durante o seu desenvolvimento, a Força Aérea percebeu que seria uma excelente aeronave para retomar justamente as atividades da Esquadrilha da Fumaça, que passaria a utilizar pela primeira vez um produto
produzido pela indústria nacional. Só que a partir de 1985, quando a frota da Academia da Força Aérea já tinha sido entregue, mais ou menos umas 60 aeronaves, e da Esquadrilha da Fumaça também, a Força Aérea Brasileira começou a pensar em outras missões para o Tucano desempenhar, como missões de ataque, missões de contra-insurgência e de apoio aéreo aproximado, por exemplo. O Tucano, ele nasceu de projeto com uma capacidade secundária de ataque. Em 4 pontos subalares nas asas, ele poderia levar até 1 tonelada de armamentos, entre bombas, lançadores de foguete e casulos de metralhadora. Foi então que, em 1986, a antiga 2ª Esquadrilha de Ligação e Observação recebeu o Tucano, já ostentando uma camuflagem operacional, naquela antiga que a FAB tinha, no estilo Vietnã, 2 tons de verde, um areia e um marrom, e deu à 2ª Elo a missão de introduzir o Tucano como uma plataforma armada para ter um uso operacional. Toda essa história eu conto num livro que eu escrevi sobre o Tucano. É uma obra em inglês, editada pela Arpia Publishing, que se chama Embraer 312, Brazil's Turboprop Success Story. Eu sei que muita gente tem interesse nesse livro, eu já vou dar uma dica que em breve ele e outras obras estarão disponíveis no site do Esquadrões de Combate, www.esquadrõesdecombate, tudo junto sem acento.com.br. Acessa lá, em breve vocês vão ter essa novidade, esses livros do Tucano, do Super Tucano e também do AMX que acabou de ser lançado. E uma das pessoas que me ajudou muito nesse livro foi o Coronel Neri, que chegou na 2ª Elo em 1988 e participou ali daquela fase inicial da implantação da aeronave como uma plataforma de armas. A 2ª Elo ela tinha uma missão peculiar na Força Aérea Brasileira, ela dava apoio para a Marinha do Brasil, mas essa história toda eu vou deixar o Coronel Neri contar para a gente. Seja bem-vindo, Neri, muito obrigado pela sua participação aqui. E já aproveita, Neri, começa contando um pouco da história da 2ª Elo para a gente. É um prazer estar aqui, obrigado pela oportunidade em poder colaborar. Bem, vamos falando da 2ª Elo, eu servi lá de 1988 até 1990. Então a 2ª Elo foi fundada em 1957, e operou os famosos NAT-6, que era sediada no Galeão, na base aérea do Galeão. A missão dela desde o início foi o apoio à Marinha do Brasil, a esquadra. No final dos anos 70, trocaram o T-6 pelo T-25 Universal, e a unidade foi transferida ainda nos anos 60 para São Pedro da Aldeia, tudo em função daquele imbróglio que houve entre Marinha e Força Aérea em função da aviação de asa fixa. Lembrar que quando o porta-aviões de Minas Gerais chegou ao Brasil, a bordo dele vieram as aeronaves T-28. E a Marinha... né? Isso, exatamente. A Marinha voou durante um período os T-28. Os oficiais aviadores navais inicialmente fizeram curso nos Estados Unidos, em Pensacola. Tinha alguns brevetados em asa fixa. E eles operaram o T-28 a bordo. Então, com aquele imbróglio Força Aérea Marinha, os T-28 passaram para a 2ª Elo. A 2ª Elo operou os T-28 durante um ano e alguns meses. Depois acabaram sendo desativados. Em 86, ela recebeu os T-27, eu era cadete do 4º ano, e eu lembro à época os duelos, os oficiais da 2ª Elo fazendo o curso do T-27 lá na academia. Eles já recebendo ali... Tendo a instrução para receber o Tucano, aprendendo a voar o Tucano. Exatamente, nos próprios Tucanos da 2ª Elo que já tinham a pintura camuflada Vietnã. Então eles operaram assim, já na AFA ali. Isso, os aviões... essa pintura camuflada. Isso, os aviões foram entregues na AFA, eles fizeram instrução no próprio avião deles, no próprio avião da 2ª Elo, com instrutores da academia. Daí, então, todos formados, as aeronaves foram trasladadas para São Pedro de e lá começaram a operar. Em 87, eu fui para Natal fazer o curso de caça no 2º quinto, na época operava Chavante. O curso de caça é dividido em 2 fases, primeiro semestre básica, segunda avançada. Nós fomos 32 estagiários da turma para a fase avançada e 6 não obtiveram sucesso nessa fase, dentre eles eu. Então, esses 6 que não obtiveram sucesso no curso foram todos movimentados para a 2ª Elo. Em 88 nós fomos para São Pedro da Aldeia. Lembrando que em 87, aí a 2ª Elo, já no comando do capitão Pereira Pinto, iniciou lá os testes, aí o emprego armado. O PAMB passou para a 2ª Elo todo o armamento que era do T-25 antigamente, os casulos de metralhadora C2, casulo C2 com metralhadora 7,62 mm,
e lançadores de foguetes BAT-70, ou 70/7. E o T-27 Cada casulo também. tinha o quê? Sete foguetes? 7 foguetes. E um casulo que dá muito arrasto, né? Nós tínhamos uma tabela de drag, de arrasto dessas configurações, era a configuração que dava mais arrasto. E aí também empregava as bombas, emprego geral e bomba incendiária. Não me lembro se já em 87 já tinha a BINC 200 nessa época, eu acabei empregando essa bomba lá em Cachimbo, quando eu voei no segundo e terceiro. Em 88 a BINC, chegamos... ela é uma bomba nacional. Bomba nacional. Uma bomba incendiária nacional. Ela tem com empenas e sem empenas. Qual que é a diferença nele de uma para outra? A com empena tem as aletas atrás que direcionam a trajetória da bomba. A sem empena ela sai rodopiando sem controle. Sem rumo. Sem rumo. Porque é para atingir uma área maior ali, de saturar uma região maior? Exatamente. Interessante. Então, em 88, chegamos nós, os 6 oriundos do segundo e quinto lá na segunda ela, e alguns que já tinham sido afastados bem ao final do curso. Então, já tinham quase que feito o curso de caça inteiro, né? Então, nós levamos para a segunda ela naquela época um conhecimento muito bom da aviação de caça, do emprego, da doutrina. E a segunda ela estava começando, então nós auxiliamos muito ali na implantação de doutrina, procedimentos, até escrever manuais. E o Wagner, o 02 da minha turma, que também foi para lá, ele foi designado como chefe da seção de subseção do sistema de armas e acabou fazendo o primeiro curso de oficiais de tiro e bombardeio lá no CTA, em 88. E o T-27 tinha uma ordem técnica, a ordem técnica 34, a TO 34, que tratava de sistema de armas do T-27. Ali que vinha as tabelas de arrasto que eu falei do lançador. E a TO-34 tinha uma tabela de rebatimento e o Wagner descobriu que essa tabela estava errada. E lá no curso ele mostrou para os engenheiros da Embraer que a tabela estava errada. Daí a tabela foi refeita. Isso implicava em falta de precisão? Falta de precisão no bombardeio, no lançamento. De qualquer arma, tanto tiro, metralhadora, foguete ou bomba. E aí os engenheiros da Embraer acabaram refazendo a tabela. Lembrando que o T-27 levava aquele visor fixo, o VRM-10 da DF Vasconcelos, né? E o rebatimento era ali, inserido ali para cada modalidade. E o T-27 tinha um problema para o lançamento de bomba de emprego geral, por conta do nariz dele muito grande, né? Tanto que o nome é Tucano, e o piper batia no nariz, então tinha que aumentar muito o ângulo para lançar a bomba, né? Já era quase um bombardeio de estuca. Ou seja, quase na vertical 45 ali. graus de mergulho era quase na vertical, era muito difícil, o acerto era muito difícil. Qual que era o melhor acerto ali, Neri, que você tinha no mergulho com o Tucano? O CEP dele? Do bombardeio, do BP, do bombardeio picado, era uma coisa gigantesca, era quase 100 metros ali, comparado com o Super Tucano que tem um ECP de 8, né? T-27 era coisa de mais de 50. Tudo por essa dificuldade aí, essa falta de automação e essa questão do nariz aí que você comentou. Exatamente. E além de tudo, o aumento de velocidade muito grande, o lançamento era praticamente aí 250 nós quase, e o T-27 ainda tinha um problema do torque da hélice, a bolinha espirrava muito para a esquerda, tinha que se usar muito pedal, era bem complicado. Tinha que treinar bastante para ter um acerto razoável. E vocês vinham no mergulho de que altura? Se eu não me engano, o BP, o bombardeio picado era feito com tráfego quadrado, e eu acho que era 4.000 pés. Eu acho que era 4.000 pés, comparado com o tiro terrestre, que era 1.000, e o lançamento de foguetes, que era 1.500, eu acho que era 4.000 pés de bombardeio picado. E dificultava ainda mais porque vocês não tinham freio aerodinâmico, né? Exatamente. Inclusive na recuperação tinha que tomar cuidado para não exceder carga G e ultrapassar o limite de velocidade. Era bem complicado. Interessante, Neri. E nós fizemos a primeira campanha, na minha época, 88, fizemos a primeira campanha de Prengue Natal, lá em Acharanguape, até com o apoio do primeiro do quinto já estava operando também o T-27 naquela época, não me recordo. Ou se foi nessa época que recebeu. Não, acho que não tinha T-27 no primeiro do quinto ainda. Fizemos a campanha em Macharanguape,
E depois, já em 89, passamos a fazer a campanha de emprego na Marambaia, no antigo stand da Marambaia que havia lá. Eu acho que hoje não está mais operacional. Eu acho que não está mais, que não é utilizado mais. E interessante que em 89 foi justamente o ano da criação do Adelphi, do primeiro 16, e nós vimos ali o A1 operando, né? Com o seu grupo de fundadores, aí, Brigadeiro Quirico, Major Souza Mello Operações, e todo aquele povo que fundou o Adelphi. Só voltando um pouco aqui, Neri, em 88, o primeiro do quinto grupo de aviação, o Rumba recebeu o T-27, fez toda a instrução e passou a ministrar as instruções com o T-27 para os alunos, estagiários, a partir de 1989. Isso, Então, em 88 nós fizemos exatamente, na Marambaia com apoio já do primeiro e do quinto, né? Até na utilização de lançadores, de armamento, etc. Bem lembrado. Foi isso. Em 89 nós fomos para Marambaia, que era mais próximo, né? Íamos de manhã e voltávamos à tarde, e ficávamos ali no hangar do Zeppelin, junto com o 16, que ali era sediado. E operávamos lá na Marambaia, e até era muito bom, porque o stand da Marambaia era bem próximo ali da baseira de Santa Cruz. E em 90 nós fomos para Saikan. Fomos operar em Saikan. E interessante que quando nós fomos para Saikan, o comandante do primeiro do 10º era o então Major Heckscher, que tinha sido comandante da segunda ELA. Ah, que bacana. Que nos deu todo o apoio lá em Saikan. Qual que foi o objetivo de deslocar para Saikan? Testar outros locais, aprender outras geografias, operar em Era mais próximo, né? Era mais próximo, nós consumimos menos horas de deslocamento. Não dava para fazer na Marambaia? Não, depois retornamos para Marambaia. Eu não me lembro porque a gente não foi ainda para Marambaia. Eu acho que Marambaia passou por um reparo naquele ano, por isso que nós fomos para Saikan. O stand ficou interditado, até porque o 16 começou a utilizar também, o grupo de caça também utilizava a Marambaia, acho que eles fizeram um reparo, uma reforma no stand, por isso que nós fomos para Saikan. Foi isso. E fomos para lá pela distância menor, né, do que Natal. Quando vocês foram para Saikan, já ia armado ou o deslocamento era feito? Não, o armamento era tudo levado nos 630 de apoio, inclusive até os pilones, porque para não dar arrasto durante o deslocamento. Tudo no 630. E o deslocamento era direto? Era direto. Lembrando que quando o T-27 começou a atirar em 87, descobriu-se um problema na caixa de relé de armamento do avião. O avião foi levado lá para Santa Maria, onde o suboficial Arjona, era sargento na época, lá do primeiro do 10º, que era o professor Pardal lá de eletrônica, descobriu aí os problemas de fiação, de ligação na caixa de relé e resolveu o problema da caixa de relé de armamento, isso já em 87. O que acontecia, Neri? Você apertava o botão ali, não saía armamento? Apertava um botão, selecionava a metralhadora, não saía, selecionava foguete metralhadora, panes de cabeamento. Que a Embraer, eu acredito que não tenha testado todas as caixas e na linha de produção deve ter havido algum problema de projeto. Aí foi isso. Quando eu cheguei em 88, o problema já tinha sido solucionado. Inclusive o Arjona, ele que resolvia o problema das câmeras, ele era o professor Pardal, ele que instalava tudo no Chavante. Inclusive quando o A1 foi implantado lá no primeiro do 10º, ele ainda estava lá, suboficial, ele resolveu todo o problema de câmera do A1. Interessante, Neri. E da parte de armamento, vocês tinham as bombas da Segunda Guerra ainda? Estava no estoque? Sim, eu me lembro que a primeira bomba de emprego geral que eu lancei foi a NM-57. A NM-57 era uma bomba norte-americana, ainda da Segunda Guerra Mundial. E funcionou. Funcionou bem. Era o que o P-47 usava na Segunda Guerra. Exatamente. Pô, que legal. Neri, e qual que era a missão da Segunda Elo no dia a dia? Como é que funcionava ali? Vocês estavam em São Pedro da Aldeia por uma razão especial, era apoio direto à Marinha. Exato. E como é que funcionava isso no dia a dia? Nós éramos subordinados administrativamente ao Centro de Instrução e Adestramento Aeronaval, CIAN. CIAN é a escola que forma os aviadores navais. E todos os militares ligados à aviação na Marinha. Certo. E nós operávamos muito com a força de fragatas, a Forfrag, e a força de contra-torpedeiros, a Force-ET, na época.
Uma vez por semana ou 2 vezes por semana, nós tínhamos missões de ataque naval simulado ou alinhamento de sistemas. Então, o navio ele passa periodicamente por auditorias, né, pelo CIASA, lá um centro da Marinha do Brasil. Todos os sistemas do navio são auditados, então a gente fazia o figurativo do inimigo, ou fazendo ataque simulado ou alinhando sistema. O que é alinhar sistemas? O sistema antiaéreo das fragatas era controlado por um radar diretor de tiro chamado RTN-10X, com uma câmera acoplada, e o armamento tem que estar alinhado com a câmera e radar. Então nós fazíamos o alvo, tinha uns padrões de órbita em torno da fragata para que fosse verificado e realizado esse alinhamento. Eram missões de 1, 2 horas e a gente sempre operava em elemento, 2 aeronaves para o apoio mútuo, caso alguém ejetasse, etc. para outra aeronave. Pelo menos sabia onde é que o piloto ejetou. E era a missão mais importante da segunda ela, né? Não podia faltar, atrasar, nada. Entendi, Neri. Na parte de... vocês faziam um reboque de alvos para eles atirarem com os armamentos, ou isso não era cargo de vocês? Não, nós éramos subordinados ao COMAT, Comando Aerotático, que era sediado ali no Santos Dumont, no hangar do Comar 3. E subordinado ao COMAT tinha a 2ª Força Aerotática, que era responsável pela patrulha, toda a aviação de patrulha, e pelo 3º do 10º, sediado lá em Santa Maria. Ao 3º do 10º cabia também essas missões de ataque naval e o reboque de alvo aéreo. Esse reboque de alvo aéreo era feito pelo 3º do 10º. Os chavantes deslocavam até São Pedro, o pessoal da Marinha instalava o alvo, eles decolavam e faziam o reboque desse alvo. E nós, como estávamos ali inicialmente aprendendo aí essa parte de emprego armado, nós aproveitávamos a passagem dos tenentes capitães lá do 3º e do 10º lá em São Pedro da Aldeia e tirávamos as nossas dúvidas ali com relação à nossa doutrina, procedimentos, estávamos fazendo o certo. Neri, esse alvo ele era diferente daquela biruta que vocês utilizam para tiro aéreo? Era algo mais específico voltado para atividade naval? Era um alvo diferente, era voltado para atividade naval. Ele parecia basicamente um dardo, assim, feito de material plástico. Devia ter mais ou menos uns 2,5 metros, assim, de comprimento praticamente. Tá. É diferente, então, não tem nada a ver com aquela faixa aqui que vocês usam? Não, nada a ver. Até porque, se eu não me engano, esse alvo tinha que dar uma reflexão radar, tá. Né? Ele tinha que ser metálico. Ele tinha que prover uma reflexão assim. radar. Isso, ele devia ter alguma parte metálica para reflexão. Para fazer o engajamento. E apoio a fuzileiro naval, Neri, vocês realizavam também? Sim, a Marinha, o Corpo de Fuzileiros Navais realizava, não sei se ainda realiza anualmente, a Operação Dragão. Eu acho que sim, ainda cumprimos realiza. Isso uma vez lá na Praia da Penha, em Santa Catarina, operando a partir de Florianópolis, e depois ela se tornou comum na Praia da Itaoca, no sul do Espírito Santo, ali abaixo de Guarapari, bem no través ali de Cachoeiro do Itapemirim, e essa operação era realizada ali, e nós cumprimos a missão de ataque lá durante a manobra. E operávamos de Vitória, nós e o 3º do 10º, nós fazendo o azul, vermelho e eles vice-versa. Então haviam janelas de ataque, uma hora decolava o chavante, outra hora decolávamos nós. E em 89 eu participei da Dragão como oficial de ligação aérea da Força de Defesa. Certo. E você ficava em solo, coordenando as atividades? Fiquei em solo, fiquei lá junto com o batalhão de fuzileiros navais lá que fazia a Força de Defesa. Quando vocês estavam apoiando os fuzileiros, então vocês recebiam as coordenadas do ataque e realizavam os ataques no local que eles indicavam? O mapa era quadriculado. Tá. Sistema de quadrícula, né, cartão por 250 mil da área de operações, e os alvos eram por meio de quadrículas, né? Mas eu, como oficial de ligação aérea, eu controlava lá o ataque simulado, o armamento simulado utilizado, eu fazia o pedido da força de defesa, do ataque. O primeiro GCC me disponibilizou uma Toyota de comunicações, que tinha HF, rádio, tinha tudo na Toyota. O gerador, que era o meu meio de comunicação com
com o COAT, que ficava lá em Vitória. E lembrando que a gente usava um manual antigo, né, da década de 70, 80, que era o SBOA, Sistema Brasileiro de Operações à Superfície, né, que tratava das missões de controle de apoio aproximado, né, que hoje em dia já foi bem atualizado. Já. Certo, mas eles podiam contar com, numa situação real, a segunda elo ela poderia dar esse apoio para os fuzileiros para atacar determinado local, para ajudar na progressão ou na própria defesa dela, caso uma tropa inimiga estivesse atacando ou se deslocando na direção daquele grupo de fuzileiros. Sim, em território nacional, sim, com certeza. Como era visto no Vietnã. Então, alguém lá no solo passava as coordenadas e fazia o ataque. Exatamente. Nessas situações, vocês chegaram a ter combate de similar com o 3º do 10º? Não, era proibido. Inclusive, eram janelas de voo diferentes. Não coincidia o duelo no ar com o Centauro no ar. Não era um, era outro. E como é que foi essa implantação do Tucano? Porque à época a aviação de ataque ela tinha sido extinta, ela não existia. E a segunda elo ela retomou essa aviação de ataque de uma forma separada, não foi isso? Foi sim. Inclusive, quando os Enras foram extintos, né? A aviação de caça ela praticamente apagou a memória dos Enras. É muito difícil você achar alguma coisa sobre os Enras, né? O coronel Camazano escreveu uma obra muito boa sobre o Enra, né? Eu tenho em PDF aqui comigo. Verdade, Neri. Esse opúsculo se chama A Saga dos Guerreiros Polivalentes. Ele tem o seu PDF disponível no website do Instituto Histórico-Cultural da Aeronáutica, e que tem uma área lá com vários opúsculos sobre temas muito interessantes sobre a Força Aérea Brasileira, dos mais variados possíveis, é muito bacana. Além disso, também existe a revista Ideias em Destaque, que é outra publicação que traz temas aí muito interessantes, muito relevantes para quem acompanha e curte aviação. Mas você tem muito pouca coisa, muito pouca foto, coisa e tal. E eu me lembro uma vez que nós fomos fazer essa campanha de emprego lá em Maxaranguape, na segunda ela eu fui lá visitar a sala de estar lá a Toca, né? Sala de estar do 2º, 5º, e tinha lá um quadro com umas bolachas de pano do ataque, da época ainda, né? Porque o 2º do 5º foi inicialmente um esquadrão de ataque, né? O Joker. Depois criaram o Seta, que era o esquadrão de caça. Mas o Joker era um esquadrão de ataque, né? E os pilotos dos Enras eram formados no Joker. E tinha uma bolacha de pano dos anos 70, lá da original do ataque. Eu me lembro que eu comprei essa bolacha. E me lembro que tinha um quadro emoldurado, tinha as bolachas de pano lá, e tinha uma frase escrita, alguém escreveu lá embaixo, assim, colou no quadro. Assim começaram os lobisomens. Eu comprei essa bolacha e levei, botei no bolso o macacão e levei para São Pedro da Aldeia. E quando nós fomos fazer a campanha de prego lá em Saican, eu mandei fazer adesivos da bolacha. Pô, que bacana. Vários adesivos. E eu lá em São Pedro, lá em Santa Maria, saí colando esse adesivo em tudo que lugar que eu passava e distribuindo para todo mundo, efetivo da base, essa bolacha do ataque. Inclusive o 5º do 8º, que também fazia emprego a solo com H1H, acabou adotando. E a aviação de ataque, a Força Aérea começou a aceitar a aviação de ataque, essa reativação, quando a segunda ela foi para o Traíra. Em 1991. 1991. Quando ela foi para o Traíra e voltou do Traíra, a Força Aérea entendeu, realmente o T-27 armado tem uma utilidade. Tem a sua importância. E aí começou-se Aí a segunda ela adotou a bolacha do ataque no Macacão, ainda no comando do Rafael. E aí a bolacha foi reavivada, essa bolacha do ataque. E Neri, só para lembrar que o ENRA eram os esquadrões mistos de reconhecimento e ataque. Uma evolução que vem das esquadrilhas de reconhecimento e ataque, passa para esquadrão de reconhecimento e ataque, que era feito com T-6, que tinha ali aquele inventário antigo de aeronaves mais antigas da Força Aérea. E aí o ENRA é um esquadrão misto de reconhecimento e ataque. Misto porque utilizava helicóptero e avião, né? Então o H1H, me lembro que o Bell Jet Ranger também, se não me engano, o 5º do 8º, Chavante era utilizado, até mesmo o T-25, né? Era empregado, dependendo da localidade, depende do esquadrão. Tinha um ENRA aqui em São Paulo, que era o 4º, tinha o 3º ENRA no Rio de Janeiro,
outros agora de cabeça não estou me lembrando. O 5º Santa Maria, que depois virou 5º 8º, e tinha o 1º em Belém, que participou da guerrilha do Araguaia. Tá, então aí o segundo em... o 2º Recife. Excelente. Recife. Que acabou virando o 2º do 8º depois, então uma série de esquadrões que tem essa gênese guerreira, né? Digamos assim. Inclusive o meu ex-sogro do primeiro casamento, ele foi chefe de manutenção do ERA 41 de Guarulhos. Vampiros. O código de chamado era vampiros ou morcegos? O código... Um outro, acho que era morcegos. Morcegos, pode ser. Eu acho que era morcegos, Eu tinha a bolacha, o adesivo. Vampiro é meio Inclusive, morcego, foi né? o esquadrão que... morcego, Inclusive foi o esquadrão que combateu Lamarca, no Vale do Ribeira. Isso. Qual que era a diferença ali de você ter uma plataforma como o Tucano, cumprindo uma missão de ataque, para uma aeronave de alta performance, como na época o F-5, ali na década de 80, até mesmo o Chavante. O Chavante, ele tinha havia muita diferença entre o Chavante e o Tucano, porque o Tucano era muito... para essa missão, ele tem uma performance excelente, né? Não, sim, o Chavante tinha uma diferença. O fato de ser jato dava essa diferença, né? Realmente, em termos de velocidade, havia uma diferença bem considerável. Agora, a vantagem do turbo-hélice para essa missão de apoio aproximado, né, o contra-insurgência que seria, né, é o que foi escrito no requisito do A29, maior autonomia, maior tempo sobre o alvo, a capacidade de voar em baixa velocidade, enxergar o alvo no solo, né. Hoje em dia se usa muito designação laser, né, vai lá o Força Especial com designador, né, designa o alvo e o avião vem com a bomba guiada lá de 15 mil pés e lança. Mas antigamente não tinha isso. Então o piloto tinha que enxergar aquilo que o controlador estava falando pelo rádio. Tá vendo ali a curva do rio, tá vendo uma árvore, tá vendo uma ponte. Então o piloto tinha que ver aquilo. E é diferente você ver aquilo voando a 180 nós do que voando a 300. É verdade. Então essa era a diferença. Então, essa permanência ali em cima do alvo, né, o on-station era crucial para esse tipo de missão. Sim, exatamente. Por que não mandaram a aviação de primeira linha para o Traíra? Justamente por conta dessas características. O T-27 tinha as melhores características para voar lá na Amazônia naquele TO. Naquela operação. Naquele teatro de operações. E Neri, a questão também de localidades para você pousar, né? Porque o jato ele precisa de uma pista maior, uma infraestrutura maior, porque ele tem um desempenho maior. Então, 91 naquela época, hoje a situação já é bem diferente em relação à infraestrutura aeroportuária na Amazônia, mas lembrar que aquela época era precário, né? Agora, a entrada em serviço do F-39 também ela facilitou bastante, não só na tecnologia da aeronave, mas também pelo desempenho de pista, né? O F-39, 1.000 metros já é suficiente para ele, né? Mesmo carregado. Exato, e vai ser interessante, né? Quando a FAB começar a desenvolver essa doutrina de pouso em rodovia, operação a partir de rodovia, já foi feito em algumas ocasiões pela FAB, né? Por alguns esquadrões, acho que o próprio Flecha fez isso, o segundo ETA fez isso, ou seja, a operação de rodopistas, né, de estradas, ela é fundamental numa prevenção de ataques, né, do inimigo. O terceiro do 10º, o primeiro do 10º também em Santa Maria fizeram várias ocasiões. Segundo e terceiro também fez. Você fez, Neri? Fiz, eu que organizei a primeira rodopista do segundo e terceiro fui eu, quando eram operações lá. Na BR-364. Isso já nos anos 90. Isso, BR-364. Fui eu e um capitão do 5º BEC, 5º Batalhão de Engenharia de Carro, na BR para escolher um local, e o 5º BEC fez os reparos necessários, retirada de placa, cortar árvore, e fizemos lá uma operação lá. Em 98. Opa. Em relação a esses ataques navais que vocês faziam na segunda elo contra... atacando navios na Marinha do Brasil, como é que era isso? Qual que era a distância que geralmente vocês estavam ali da costa, da base de operações? Essas missões, elas normalmente não passavam de 60 milhas, era o máximo. Até havia esse acordo com a Marinha, porque se fosse muito distante, dificultaria o resgate do piloto ejetado, né? Então, 60, 40, normalmente nessa faixa, e entre Cabo Frio e a Ilha da Marambaia, a Ilha Grande ali, normalmente entre esse trecho. Algumas vezes em Santos, eu fui a Santos operar lá com contra-torpedeiro lá, decolando de Santos também, mas mais era próximo a Cabo Frio mesmo.
Sempre, como na época a gente não tinha GPS, sempre achava o navio balizado pelo VOR de Maricá ou pelo próprio NDB de São Pedro da Aldeia, visto que na época não tinha o VOR lá de São Pedro da Aldeia. E vocês tinham que ir num perfil de voo à la Guerra das Malvinas, baixo pra caramba? Exatamente. Já decolava rasante, decolava em cobertura, rasante, cruzava já a praia já a baixa altura, em penetração, formatura de penetração rasante, até adquirir o contato visual com o navio, tanto que a gente tinha que conhecer as silhuetas, né? Nós tínhamos o estudo das silhuetas dos navios, né, para não atacar navio errado. E lá, normalmente nós utilizávamos o balsam para lançamento de foguete, que a gente achava que os BAT-70 têm uma cabeça anticarro, né, que em teoria perfura blindagem, desculpe. E os navios modernos eles têm uma chapa fina, né? Então nós achávamos que uns BAT-70 anticarro poderia fazer algum tipo de estrago ou nas antenas dos navios, no próprio costado. E a que altura vocês iam da água ali? Era colado mesmo, 10 pés, 30 pés. Pulando onda. 10 pés. Pulando onda, literalmente pulando onda. Batia água no para-brisa ali? Tanto, após todo ataque naval era obrigado a fazer a lavagem de compressor, a manutenção fazia a lavagem de compressor por conta da salinidade. Pô, que interessante. Aí depois que a gente fazia o ataque inicial, né, aí subia para a vertical do navio, havia um código transponder alocado, já determinado no rádio, que o pedido de missão era via mensagem rádio, né? E a gente fazia contato com o navio na frequência determinada e aí fazia os perfis para alinhamento de sistemas, aí fazia perfis a 1.000 pés, 2.000 pés, né? Bacana, Neri. Bacana. Em torno do navio. Depois reunia o elemento e retornava. E vocês chegaram a atacar o porta-aviões, na época o Minas? Sim, fizemos missões contra o Minas, inclusive numa dessas eu embarquei no Minas para acompanhar o ataque de bordo. Nós fomos até 200 milhas a bordo do Minas Gerais. E teve uma missão bem interessante, acho que foi no meu último ano de segunda elo, que nós atacamos 2 fragatas argentinas, a Granville e a Drummond. Oh, que bacana. Inclusive foram 2 fragatas que participaram da Guerra das Malvinas. E foi uma missão, a missão mais longa, a maior distância, né? As fragatas estavam a 110 milhas de Cabo Frio. E eu me lembro que era o Reis, o Brigadeiro Reis, que é o comandante do CONGEP atual, né? Liderando, eu na ala. E no meio do caminho eu tive uma oscilação de indicação de NH. O ponteiro começou a oscilar e eu comecei a subir achando que o motor ia parar e ia ter que ejetar no meio do oceano, mas era só uma falha de indicação. E aí prosseguimos na missão. Em caso de ejeção, qual que era o teu tempo de sobrevivência lá no mar? A água não era tão gelada assim? Olha, a água é fria, sim. O nome Cabo Frio não é à toa. É porque a corrente do polo, se olhar o mapa do Brasil faz uma curva, né? A corrente do polo, ela bate lá em Cabo Frio. Inclusive já apareceu orca em Cabo Frio, né? Então, realmente, a água lá é fria, sim. E o T-27 tem o bote individual, né? No assento ejetável, o bote individual. Ele infla automaticamente quando você ejeta. E você tem só um bote individual para subir nele e aguardar um resgate. Eu acho, em alto mar, com ondas enormes ali, aquele bote ele com certeza vai virar. Acho que mais de 48 horas você não resiste, não. Aí inclusive é até difícil de visualizar. Mas aí você levaria algumas horas só para te resgatarem. Mas até pro mar decolar lá dos Afonso, terceiro do oitavo era sediado nos Afonso, né? Até o Super Pumar decolar de lá e chegar a 50 milhas no meio do oceano e achar você, né? Que esse é o grande lance, né? Hoje em dia o piloto voa com PLB, né? Um Personal Locator Beacon, o rádio, agora facilita bastante. E quantos aviões vocês tinham, em média, ali no acervo da segunda elo? Nós tínhamos 6 aeronaves, 6 T-27, e a nossa disponibilidade era muito elevada, até porque nós íamos direto para Lagoa Santa para pegar peça. A inspeção de assento era feita lá em Lagoa Santa, eu fui várias vezes levar a T-27 para fazer inspeção de assento, e a gente ia para lá e passava na feira, que a gente chamava, e trazia os suprimentos necessários para as inspeções das aeronaves, né? E se não fosse assim, se deixasse pelo sistema, não
não ia funcionar. Interessante. Até a nossa proximidade com Lagoa Santa facilitava bastante. E lá em São Pedro, vocês tinham um hangar dedicado da segunda Elo? Sim, era um hangar que era do HU Uno, que depois construiu um hangar novo, né? E nós ficamos com o hangar velho do HU Uno. Certo. Que era vizinho do HS. E esse hangar hoje, ele é do VF? Não, o VF tem um hangar completamente novo lá na cabeceira 25, pátio novo. Tá. Esse hangar hoje, você sabe quem que utiliza esse hangar hoje? Eu acho que o HS1 pegou, porque é vizinho, acho que pegou para eles. Interessante. E Neri, era o comando da esquadrilha, ele era de que patente na época? Era de capitão, depois passou para major. Isso se dava pelo tamanho da unidade, por essa razão? Até porque como era esquadrilha, era comando de capitão. E lá nós éramos uma mini base aérea, fazíamos tudo. Entendi. Foi bom, era um bom aprendizado para tenentes novos, né? E quais tipos de aprendizados, assim, o que era esse tudo que vocês faziam? É um aprendizado administrativo, porque nós não tínhamos um apoio de uma base aérea que fornece tudo que você precisa. Lá nós tínhamos que nos virar com tudo, basicamente tudo. Não tinha SM, não tinha nada. Tinha que se virar com tudo. Fazer a unidade funcionar sem o apoio de uma base aérea. É como se fosse um hangar isolado. Ah, mas a Marinha apoiava? Não, a Marinha não apoiava. A Marinha só dava comida e o hospital. E o espaço, só isso. Inclusive nem nos queria lá. E o hangar, e o espaço, só isso. Ah, tá sim. Certo. Hoje a situação já é diferente, né? Mas já teve muito atrito aí entre Força Aérea e Marinha, já teve... Não, o que eu sempre falo, a melhor coisa que a Força Aérea fez foi formar os aviadores navais na AFA. Formá-los no 2º, 5º, e o intercâmbio que os caçadores fizeram no Pacal, na época do Chavante, e agora nos terceiros, foi a melhor coisa que a Força Aérea fez. Quando eu vejo o almirante Alvarenga lá, passando a função lá no Comai para o outro aviador naval do VF1, aquilo é maravilhoso, realmente. Aí agora você vê realmente uma integração entre forças. Inclusive o meu filho, quando cadete, teve instrução com o aviador naval. Isso é muito comum hoje. Tinha aviador naval ministrando instrução na AFA, isso é muito bom. Mesmo excelente. Na aviação do Exército, né, você já tem hoje há muito tempo, não hoje, mas há muito tempo já tem ali aviadores navais na aviação do Exército e esse intercâmbio é muito, muito importante também para todo mundo interagir e aprender as especificidades de cada um, né? Claro. E eu até falei para o Brigadeiro Batista Júnior que em termos de aviação de asa rotativa, o Exército já ultrapassou a Força Aérea faz tempo. Incluindo todo aquele complexo para treinamento e simulação, não é mesmo? Você tem uma ideia, João? O mecânico da aviação do Exército, ele faz o curso de motores com realidade virtual. O Exército fabrica seus simuladores de helicóptero. E no início dos anos 90, pré-operação no Rio Traíra, incidente do Traíra, em 1991, a segunda Elo ela já estava plenamente capacitada para a operação com o Tucano e toda a sua gama de armamentos e doutrinas? Sim. Eu diria que o Traíra foi assim, a cereja do bolo, né? Missão real, importante para a segurança nacional, e a unidade mostrou toda a sua capacidade. E eu já não estava mais lá, né? Estava na AFA em 91, quando isso ocorreu. E depois, mais tarde, a unidade acabou sendo transferida para Santa Cruz, até o Sakai da minha turma era o comandante lá em Santa Cruz. Isso foi meados dos anos 90, né? 95, 96, coisa assim. Isso, eu já estava em Porto Velho, acho que 95, né? Acho que 95. No início dos anos 2000, a segunda Elo foi convertida numa unidade de caça e finalmente em 2004, após 47 anos de existência, a segunda Elo foi extinta e transformada no 3º Esquadrão do 3º Grupo de Aviação, o Esquadrão Flecha. Exatamente, cujo comandante, o Flecha 01, é o Brigadeiro Almeida, o atual comandante do Comprep, é o Flecha 01. Se você prestar atenção nas fotos dele de macacão de voo, ele usa a bolacha do Flecha 01, assim como o Brigadeiro Batista Júnior usa do Guardião 01. Neri, eu te agradeço aí pela sua atenção, pelo teu tempo aqui com a gente, por compartilhar essas experiências tão importantes aqui no nosso podcast. E já deixo aberto para outras ocasiões você voltar e contar outras histórias de A29, de Grifo, ida para a Amazônia. Eu vejo uma série de experiências que você acumulou em toda a sua carreira operacional que pode ser dividido aqui em outros programas, em outros episódios. Sim, vamos falar sobre a fundação dos esquadrões do 3º Grupo. Excelente, Neri. Muito obrigado e até a próxima. Até mais, eu que agradeço.
Estamos aguardando a mensagem de vocês no nosso podcast pelo nosso site www.f3kpodcast.com.br. Acesse a aba de episódios, grave uma mensagem, deixe a sua sugestão e nos vemos no próximo. Até logo!